Se tem uma fangame de FNAF que eu vejo pouca gente falando, é The Return to Bloody Nights, uma fangame de FNAF totalmente inspirada no primeiro jogo da franquia, porém baseada lá na Fazbear's Family Diner de 83, na história, com a mesmíssima mecânica das portas, energia limitada e por aí vai, porém só com personagens da Fazbear's Family Diner. E na semana passada eu fiquei um bom tempo sem internet, só que eu lembrei que eu baixei esse jogo no meu PC e eu decidi jogar pra valer. E meu amigo, que jogaço! Perfeito, mano, só que uma coisa que vocês podem odiar muito: o joguinho difícil do caralho. Então eu decidi me aprofundar mais na história do jogo, na gameplay. Infelizmente não consegui passar da noite 5, mas a gente deixa para depois. Eu decidi me aprofundar na história e, meu amigo, esse jogo é quase perfeito. Por que quase perfeito? Porque ele quase é se encaixar na lore, na linha tênue das histórias de Five Nights at Freddy's padrão. Porém, o próprio criador já estabeleceu uma linha temporal e, bom, o jogo só vai do FNAF 1 até o FNAF 3. Os outros jogos ele desconsidera. E isso é uma pena, porque ia ser perfeito esse jogo na Fanverse. Mas enfim, a história desse jogo é muito intrigante e eu resolvi trazer pra vocês no vídeo de hoje, depois de uma semana sem internet. Mas antes, vocês já sabem o ritual, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para os seus amigos fãs de Five Nights at Freddy's. E agora sim, bora pra história. Criado por Kazovski com parceria de Twisted Mind Games, The Return to Bloody Nights conta a história, assim, mais detalhadamente da amizade entre o William e Henry, e como foi o auge da Fazbear's Family Diner em 2000, meu Deus do céu, hoje tá difícil, cara. O auge da Fazbear's Family Diner em 1983, agora eu acertei. Eu infelizmente considero essa fangame como esquecida porque, bem, quase ninguém mais lembra direito hoje em dia. Infelizmente, porque é um jogaço, mano. Mesmo sendo difícil, muita gente reclama que é difícil, mas é muito bom. Bom, a gente controla um segurança chamado Scott Calton. Pois é, o criador da parada toda, mas vocês vão entender lá no final por que é uma referência ao Scott original, oficial, real. E não é uma primeira vez que uma fangame faz isso. The Joy of Creation também já botou Scott Calton como um personagem dentro do jogo. Mas enfim, aqui ele é um investigador paranormal e ele decidiu se contratar como guarda noturno da pizzaria pra poder investigar uns acontecimentos que rolou umas semanas antes ali, antes dele se contratar. E antes de cada noite conversar, a gente tem uma cutscene mostrando o telefonema entre William e Henry em cada noite, assim, mostrando a interação entre eles e como é a amizade entre eles até se tornar o que se tornou no final. Mas vamos começar de forma linear, igual no jogo. Antes da noite começar, a gente tem o telefonema entre William e Henry e eles começam a conversar sobre como a Fazbear's Family Diner e a Fazbear's Pizzaria tá indo bem. O William tá muito feliz com esse acontecimento e o Henry só avisa ele pra tomar cuidado, assim, porque, tipo, eles precisam de um pouco de cuidado e ele prioriza sempre a segurança, tipo, segurança em primeiro lugar. E o William fala: tá bom, mano, tá bom, eu entendi. Pode ficar tranquilo que eu tô de boa aqui, beleza? Então, após começar a noite, a gente recebe uma mensagem gravada de Watelbrug, que eu vou passar a chamar só de nosso gerente, porque esse nome é muito difícil de pronunciar. Nosso gerente, ele começa desejando boas-vindas pra gente, que ele explica que ele é o CEO da Fazbear Entertainment e da Fazbear Family Diner, e então ele começa a explicar as coisas. Ele já começa dizendo que se a gente quebrar algum equipamento, alguma coisa dentro da pizzaria, a gente tá fudido, eles processam a gente e a gente é mandado embora por justa causa. E explica pra gente as mecânicas do jogo, que é basicamente: olha as câmeras e se alguma coisa suspeita acontecer, você fecha as portas pra se defender, beleza? É um FNAF básico. Então, por último, ele apresenta os animatrônicos atração da pizzaria: Freddy Bear, o urso, cantor da parada, e Spring Bonnie, a sua guitarrista e sua melhor amiga, a única que é ativa na primeira noite. E o gerente explica que esses animatrônicos passaram por bastante reforma junto da pizzaria e que eles têm agora uma programação especial
especial que é capaz de interagir com os clientes. E ele avisa a gente, ó, se esses bichos tentar entrar na sua sala, fecha a porta, porque a gente não sabe o que eles são capazes de fazer com as pessoas durante a noite. Então a gravação termina, a noite rola normalmente, a única personagem vinha é o Spring Bonnie, porém tem também o Endoesqueleto. O Endoesqueleto que fica na nossa porta da direita, em algum momento pode levantar e você vai ter que fechar a porta na cara dele, porque esse bicho é imprevisível. Quando eu tava jogando, ele levantou umas 2 vezes. E assim que o turno termina, antes de ir embora, o Scott Calton ele pega seus equipamentos de procurar fantasmas e aponta pro Fredbear pra ver se tem alguma coisa paranormal ali dentro dele, mas nada adianta. O telefonema entre Henry e William da segunda noite é basicamente os dois conversando sobre a nova pizzaria que inaugurou e que o Henry fala assim, ô William, não se apresse demais, lembre-se, segurança em primeiro lugar. E o Henry também, ele presta condolência pelo divórcio que o William está passando, né? Pois ele acabou de terminar com a esposa. E o William fala assim, mano, fica tranquilo que eu tô de boa aqui, beleza? Ele fala, tá bom então, se cuida aí. Ele falou, beleza, então te cuida também. E a gravação pré-gravada do nosso gerente na segunda noite é simplesmente assim, opa, tudo bom meu querido? Então, como foi a sua primeira noite? Beleza? Foi ótimo então? Beleza então. É o seguinte, meu querido, ele chega e fala assim, então meu querido, ó, eu tenho uma notícia bombástica pra tu, sabia que os animatrônicos que você tá aí cuidando, eles também são fantasias? Só que assim, não vai se metendo aí no meio da fantasia e entrar não, porque elas têm umas travas aí que, se forem ativadas em você, você vai estrangar até amanhã. E ele termina dizendo, ó, eu espero que você não tenha tocado em nada desses animatrônicos, né? Beleza, então. Fechou. Ele, como um bom gerente, ele começa a puxar saco do seu dono acima dele, que é o Henry. Ele fala assim, nosso querido Henry, ele tem uma criação muito incrível, assim, só que a gente não soube onde colocar ela e a gente colocou no seu escritório. E esse animatrônico que ele apresenta é a Puppet. A Puppet ali fica atrás da gente, a gente tem que virar pra trás gradativamente pra ver se ela tá ali. É só piscar a lanterna ali pra ver. E caso ela estiver ali, mire a lanterna no rosto dela que ela vai embora. Caso você não vigie, ela te dá um jump scare que não mata, mas te atrapalha por uns 5, 6 segundos mais ou menos, que dá tempo dos animatrônicos, tempo suficiente. E depois de terminar a noite, o Scott passa seu aparelho no Spring Bonnie e nada acontece e termina tudo. No telefonema da noite 3, Henry chega no William e fala assim, ô William, esse novo protótipo dos robôs que você tá fazendo, alguns funcionários viram e falaram assim que tá meio assustador, tá meio estranho, tá, parece legal pra crianças. E o William fala assim, não, relaxa, ô Henry, relaxa que esse daí é só o protótipo, mano, eu ainda vou terminar. O que eles viram é a fase de andamento, eu nem terminei ainda. Aí o Henry fala, beleza, então, e sinto muito pelo divórcio, eu sei que você tá passando por coisas difícil, né? O Henry fala pro William. William ignora isso, fala, nem se preocupe e tamo indo pra frente. Já, né? O áudio gravado do nosso gerente não tem nada demais. Ele chega, dá bom dia, pergunta pra gente o que tá rolando, se aconteceu alguma coisa por aí, mas ele presume que não, porque senão a gente teria relatado de manhã, né? E ele sempre aparece de manhã na pizzaria. Aí, do nada ele faz uma referência a Into the Pit, ele fala que viu as crianças de manhã brincando na piscina de bolinhas, fingindo que era uma máquina do tempo. Simplesmente do nada, referência jogada aí de Into the Pit. E então ele pergunta pro Scott Calton se ele tá interessado em $20 a mais no salário, e se sim, pra ele encontrar com o gerente de manhã, pra ele fazer umas gravações de fitas de treinamento pra segurança, sabe? Tipo, treinamento de como usar os trajes, os spring locks e por aí vai. Ele não precisa decorar nada, é só, tipo, ler o roteiro e pronto. E quem vai auxiliar ele vai ser uma assistente chamada Karen. A Karen que vai ajudar o Scott a ler o roteiro. Ah, esqueci de citar que o gerente citou na gravação que, apesar da pizzaria estar sendo investigada por autoridades, a pizzaria ainda anda muito bem em vendas e etc. E o jogo simplesmente ignora que você luta contra o Spring Bonnie 2.0, a versão novíssima do Spring Bonnie, que, como eu disse anteriormente nas ligações, ele tá incompleto. Só que ele brinca de esconde-esconde, ele tem uma função de brincar de esconde-esconde. Ele vai sorrateiramente se aproximando da sua sala, tampando os olhos, até que ele chega numa câmera e mostra e vai correndo até a sua sala, que você tem que fechar a porta na hora. Senão... E após terminar a noite, o Scott ele pega seu aparelho de espírito e mira no Spring Bonnie 2.0 e nada acontece novamente.
A ligação entre Henry e William na quarta noite é eles discutindo como o William vai inaugurar um novo restaurante no dia seguinte e sobre o divórcio novamente. O Henry pergunta se tá tudo bem e o William fala que não, mas ele não vai se preocupar com isso. Ele chama a ex-esposa de egocêntrica e ainda acrescenta que a ex está enganando os dois filhos deles, o Mike e o Ivan. Pois é, esse jogo foi lançado na época que o nome da criança chorona era teorizado de Ivan. Um pior nome assim... Continua. Mas pelo menos o William tá feliz de que a filha dele tá mais próxima dele, a Elizabeth. Ela fica sempre colada com ele nos trabalhos. Então o Henry se despede, fala que vai ficar tudo bem e o William só fica de boa. Aqui é a mesma coisa de sempre. Nosso gerente chega dando boa noite e do nada mais uma referência jogada. Ele fala que dormiu mal e se sonhou que era um monte de sucata e lixo de metal. É To Be Beautiful, né? Ele acrescenta dizendo que esqueceu de citar dos novos protótipos animatrônicos que eu citei anteriormente, o Springbone 2.0 e agora ele apresenta o Fredbear 2.0. Bom, o Fredbear 2.0 é, entre aspas, tranquilo de lidar. Basicamente ele vem da esquerda e vem gradativamente devagar, assim, até a porta do seu escritório para te encarar, assim fazendo também sons bem estranhos. E quando ele chegar na sua porta você tem que fechar. Porém, não seja tão abafado assim, meu amigo. Ele demora muito tempo para sair. Isso compromete bastante a energia da porta. Porém, nosso gerente é interrompido no meio da sua explicação pela Karen. Lembra da nossa assistente Karen? Ela entrega uns papéis para ele que diz que todas as filiais e as principais Freddy Fazbear's vão ser fechadas, incluindo a Fazbear Family Diner, mano. E o nosso gerente ainda fica nervoso, que ainda bota a culpa na Karen. Tipo, ai meu Deus, Karen só gosta de me atrapalhar. Tipo, a coitada não tem nada a ver, tá ligado? E os papéis dizem que a Fazbear vai fechar por causa de um dos donos que cometeu crimes, assim... uns crimezinhos aí, não sei se vocês estão ligados, sumiço de 6 crianças, basicamente. E o nosso gerente termina, mais uma vez, puxando o saco e falando assim, não, nossos gerentes, nossos donos, eles são as pessoas mais inocentes do mundo. Enfim, se cuida aí, meu querido. E pronto, termina a gravação e você vai passando a noite normalmente. E, obviamente, com os bichos mais atacados, mais nervosos ainda. Então, terminando a noite, o Scott testa seu aparelho de espírito no Fredbear 2.0 e o negócio finalmente apita, confirmando que tem alguma coisa paranormal no bicho. Porém, antes que o Scott pudesse finalmente ir embora, ele olha pra trás e alguém tava observando. Na última noite, Henry liga para William prestando condolências pela morte de seu filho, o Ivan, que, bom, vocês já sabem o que deve acontecer, né? O negócio se passa em 83, gente. Porém, o William não aceita as condolências do amigo e ainda joga na cara de que ele é muito mimado, tem uma família feliz e ele sempre teve uma família merda e que o que ele quer no momento é vingança. E o Henry fica confuso, tipo, mano, por que tu quer vingança, cara? O que tu quer dizer? E o William nem responde nada demais, ele só responde, tipo, eu tenho coisas a fazer, coisas têm que ser feitas. Já a gravação do nosso gerente, ele fica meio só cabreiro, tipo, você tá cuidando bem das coisas aí do restaurante, né? Eu olhei as câmeras de manhã e parece que tá tudo de boa, então tá tudo de boa, né? Daí ele completa dizendo assim, olha, eu sei que as coisas parecem meio estranhas, sabe? A polícia quer fechar os prédios pra investigar nossos restaurantes porque eles acham que a gente tá encobertando os crimes dos nossos donos, mano. E mais uma vez ele joga uma referência do nada, tipo, imagina a gente criando shoppings gigantescos lá no futuro, imagina. Nem te conto, meu amigo. E após terminar a noite mais caótica da semana comum, você termina com uma cutscene do William confessando o crime de ter finalizado a filha do Henry, ou seja, a filha do melhor amigo dele, e que ele realmente ficou triste pela morte do Ivan. Porém, mostrando assim bem de fundo a Circus Baby surgindo do nada, assim confirmando que a Elizabeth também foi de arrasta. Bom, aqui vai algumas curiosidades e a conclusão final, vamos nessa. Terminando a noite 6, que aqui é o dia sábado, você desbloqueia a cutscene final da Charlie, né, a filha do Henry, falando com a gente, falando assim, eu vou fazer
o dia deles, o dia mais feliz da vida deles, e mostra outras crianças atrás, que é basicamente o Happiest Day. E no final a gente recebe um cheque falando que nossas gravações de treinamento para guardas noturnos finalmente foi aprovado. Ou seja, o Funny Guy lá dos outros FNAFs, né, dos FNAFs clássicos, é basicamente o Scott Calton, por isso o nome do personagem Scott Calton. Lembra que eu falei lá no começo, a referência? E em um jornal atrás é possível ver que o Henry foi preso no lugar do William. O William conseguiu escapar dos seus crimes enquanto o Henry foi preso, justificando o sumiço dele nos jogos seguintes. E se você zerar a Custom Night nos 4/20, que é a dificuldade mais alta do jogo, você desbloqueia a cutscene final do William entrando no traje de Spring Bonnie 2.0 anos depois e acontecendo o que aconteceu, dando gancho para um possível The Returns to Bloody Nights 2, que infelizmente por enquanto não tem data definida e não sabemos se realmente sairá do papel, porque isso foi só uma piada de 1º de abril dos criadores. E uma última curiosidade que eu não quero deixar de fora: o Fredbear 2.0 é o único animatrônico que fala no jogo. Porém, pra minha tristeza, isso não é uma voz original de algum dublador que eles contrataram pra fazer no jogo. É só... retiraram de Half-Life 1, o primeiro jogo de Half-Life dos soldados da Reco. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por não ter vídeo semana passada, eu tava sem internet, por isso esse vídeo tá um pouquinho mais bem trabalhado, mais bem editado. Se eu falei alguma coisa errada ou se eu esqueci de alguma coisa sobre o jogo, me perdoe de novo, é porque eu tô com sono. Tô gravando com sono. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pros seus amigos fãs de FNAF. Meu nome é Vitor Takasso e até a próxima. Tchau, tchau.